da empresa de vocês. Prestígio, comissão, porque nós possamos avançar e ir para casa descansar. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. O Brasil é o maior exportador mundial de tabaco. Esses dois setores do agronegócio são cases de sucesso no mercado internacional. Mas o que há em comum entre essas duas indústrias que só em 2014 venderam mais de 10 bilhões de dólares para centenas de países? De onde vem o filé que mata a sua fome e o cigarro que ameniza a sua ansiedade? Por trás da embalagem impecável vendida ao consumidor final, escondem-se mais de 360 mil criadores de aves e agricultores de tabaco da região sul do Brasil, presos a contratos nebulosos. Produtores rurais mal remunerados, endividados e obrigados a gastar o trabalho e a saúde de toda a família para produzir o frango e o tabaco nosso de cada dia. A relação entre indústrias, criadores de aves e plantadores de tabaco não é uma mera operação de compra e venda. Os produtores rurais mantêm um contrato de integração com as empresas. Esse sistema também é chamado por um nome bem mais simpático: parceria. Basicamente, os frigoríficos adiantam os pintinhos, as rações e os remédios aos produtores. Já as fábricas de cigarro entregam as sementes, os fertilizantes e os agrotóxicos. Tudo em nome do padrão de qualidade da empresa. Além disso, as indústrias prestam assistência técnica e não só compram, como ainda mandam buscar os frangos e o tabaco na propriedade dos integrados. Depois de descontar os custos, a indústria pinga o pagamento na conta do avicultor e do fumicultor. A parceria até parece um negócio da China para o produtor rural. Mas a verdade é que não existe almoço grátis. Porque essa BR é nossa e nós agricultores estamos se organizando. E vamos seguir encaminhada para frente da agroindústria. Nós não somos escravos. Nós queremos continuar produzindo, mas queremos ter garantia dessa nossa produção e que não faça com que os nossos filhos, os jovens, saiam do campo, venham para a cidade trabalhar por um salário mínimo. E vamos fazer aqui uma troca, esse ato simbólico, presenteando algumas pessoas aqui com um frango em troca do bombom. Eu acho que quem ganhar o bombom ainda vai sair no lucro. O frango é um animal de vida curta. Ele tem apenas 45 dias para ganhar o máximo de peso possível antes do abate. Por isso, o frango é induzido a se alimentar o tempo todo. Temperatura, iluminação, limpeza. O ambiente do aviário influencia diretamente na dieta que converte a ração em carne. O peso dos frangos e a quantidade de ração consumida por eles são os principais fatores de uma complexa fórmula que calcula o pagamento do avicultor. Outros elementos também entram na equação, como o número de animais mortos e o volume de medicamentos usados. Nem de longe é um cálculo simples de se fazer. Mas o avicultor sequer participa dessa matemática. Nós temos que confiar tudo na empresa. A gente, como integrada, não sabe, quando entrega um lote de frango, quanto que vai receber. Depois é que vem, a empresa manda para nós o que deu, o que produziu e o lucro que tem. Na verdade, o avicultor, ele pega os pintainhos, entrega o lote e reza para que dê bom. Existem sérios problemas em relação integrado à agroindústria, principalmente o que se refere à remuneração, que é muito baixa. Os contratos até trazem algumas fórmulas para calcular a remuneração. Existe um contrato de uma agroindústria que tem 2,5 páginas de fórmulas. Então é muito difícil compreender. É muito difícil para qualquer pessoa, não para um agricultor familiar. Você não consegue entender, porque você faz um lote hoje, amanhã você faz outro, você entrega outro lote, e as conversões dão parecida e o valor em dinheiro não parece. Então a gente não consegue achar da onde que eles começam o cálculo, porque eles não têm um preço mínimo de um lote. Eletricidade para iluminação, lenha para aquecimento,
lascas de madeira chamadas de maravalha para forrar o chão. Esses são alguns dos gastos fixos para a manutenção de um aviário. Apesar disso, os contratos não prevêem um preço mínimo por lote de pintinhos. Em outras palavras, se a produção não cobrir os custos, a bomba explode somente no colo do avicultor. Fazem 20 anos que eu estou na avicultura e é a primeira vez agora que a gente está fazendo um debate sobre custo de produção. Na realidade, a gente nunca houve esse debate, a empresa nunca chamou nós para discutir sobre frango. Na realidade. E a grande polêmica é assim, a respeito do cálculo de remuneração. Algumas empresas estão remunerando hoje com 13 centavos o quilo. A gente está querendo o quê? A gente está querendo uma renda mínima. Porque os custos existem, o lote bom ou o lote ruim, ou o lote que dê peso ou não dê peso, os custos existem, são reais. Hoje tem agricultores tirando 70, 80 centavos por frango, mas tem agricultores tirando 17. Se a empresa acha que o problema é do agricultor, por que ela não explica para o agricultor o que tem que fazer? Eles alegam que o nosso custo de produção, nós temos que baixar ele. Mas nós não temos como baixar, pois a luz vem no contador. A maravalha vem no caminhão, precisa tantos metros. O que eles trazem para nós, isso é eles que fazem o custo, e a nossa mão de obra hoje ela está se tornando assim barata demais. Eu queria assim que o povo lá fora entendesse isso ali, porque, por exemplo, você vai no mercado e compra um frango, né? E chega lá, olha o frango, eu quero esse frango aqui. Aí o mercado pesa e vai entregar o frango. Ele custou R$15,70. Eu fiquei com o pintinho aqui, recebendo ele com um dia de vida, entregando com 40 dias, 45 dias da idade dele, desse R$15,70 eu recebi só 40 centavos. Então, o que eu fico mais preocupado, o que eu queria saber, é, por exemplo, onde é que vai tanto dinheiro, o outro R$15,30 foi para onde? Com um forte empurrão do governo federal, marcas conhecidas dos brasileiros vêm ganhando mercado no mundo todo. Só em 2014 foram $8 bilhões em exportações. As indústrias nacionais são representadas pela Associação Brasileira de Proteína Animal. O presidente da entidade, Francisco Turra, foi ministro da Agricultura entre 1998 e 2000, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para ele, a maior parte dos 180 mil avicultores brasileiros está contente. A maioria, nós temos uma pesquisa informal feita, 90% dos integrados da avicultura estão satisfeitos, em maior ou menor escala, alguns reivindicando mais. Você faz uma parceria, de repente, você pega uma empresa de ponta, que está na tua região, vale a pena, e você pega uma, às vezes, que não é confiável, que não tem saúde financeira e quebra. Mas esse é o risco de uma atividade, né? Então, eu posso te dizer que mais de 90% dos integrados responderam que estão satisfeitos e muitos, muito satisfeitos. Eu ainda produzo porque a gente precisa se estabilizar, ainda ter um cantinho da gente para morar, para plantar. E ainda em pequeno espaço é o que acaba dando uma renda ainda, apesar de a gente ser muito explorado pelas empresas. Eles ganham muito em cima disso. Se tivesse outra alternativa, eu gostaria de sair. Só que no momento não se tem nada que compare a renda, né? Apesar de todos os problemas que tem em pequena área, né? No espaço que você produz para uma estufa de fumo, mas se for plantar um milho, um feijão, você não sobrevive. Antes de ser embalado no cigarro, o tabaco precisa de um ano inteiro de trabalho intenso. Em julho, as sementes começam a ser cultivadas. Em janeiro, tem início a colheita, que se estende até março. Depois, vem a secagem das folhas nas estufas. Finalmente, em meados de junho, é feito o processo de separação e classificação das folhas vendidas às indústrias. Os defensores do tabaco garantem que nenhum produto gera mais renda do que o fumo nas pequenas propriedades. Mas o sistema de integração nem de longe é um mar de rosas.
Eu chamo esse contrato não de integração, mas de servidão. No caso do tabaco, todo mundo diz que é o que mais dá renda para pequenos produtores. Mas isso porque eles só levam em consideração o valor bruto do resultado da produção. Não são retirados os custos. Existem 41 tipos de folhas de tabaco. A classificação varia de acordo com a qualidade, a cor e a posição da folha na planta. O fumicultor faz a sua própria classificação e prevê o pagamento que deveria receber. Porém, quando o fumo é avaliado no pátio da empresa, o valor é quase sempre rebaixado. Não conheço nenhum produtor que não tenha reclamado dessa classificação. As indústrias equilibram suas contas baixando a classificação. Ela não vai abaixar o preço mínimo que já foi divulgado anteriormente. Ela vai dizer que a qualidade da folha é bem abaixo daquela que o produtor está entregando. XO1, eles te jogam em XL1, que é o fumo limão, claro. E dá uma diferença de mais de R$1 e pouquinho em quilo. Aí você pega um volume, aí 60, 70 fardos de fumo, vai lá pro Rio Grande do Sul, vai acompanhar a classificação. Chega lá, o cara te paga mal. Aí você questiona, você derruba o fardo da esteira, chama o cara para conversar, porque você não concorda. Você tá a 400, 500 quilômetros de distância, o cara te diz, não, eu te pago isso, você não quer, leva de volta. Como é que você vai pagar um frete de lá aqui? Se torna inviável. E esse sistema de você levar o produto até a indústria, isso aí é para você ficar na mão deles mesmo. Às vezes vende 1.000 quilos, perde R$1, perde R$1.000. E fosse um produtor é uma coisa, mas pense 50, 60 mil produtores perdendo esse valor. Então são milhões que vão embora somente dessa forma. O caminhão pega, leva para a empresa lá e lá tem um classificador. E aí ele deu. Aí não tem que reclamar. A gente vai ficar sabendo só dali uma semana depois o que ele deu, quando chegar a nota de volta. Quando o próprio carregador te trazer a nota, né? Esse é o lado complicado. O melhor é tu ir junto com a empresa, né? Tu pegar, por bem que Santa Cruz é longe. Daqui até Santa Cruz são 400 e poucos quilômetros, se não me engano. Aí imagina, tu pegar um carro e ir lá para vender, pouco, te dá muita despesa. Que tu indo junto lá, tu negocia melhor com eles. Tu nunca sabe se eles vão pagar bem ou pagar mal. Porque às vezes tu manda uma semana, tu pega um preço, pode mandar o mesmo tipo de fumo na outra semana, tu pega 30% a menos. Só porque eles não quiseram pagar. E qualquer firma, não é só uma, é qualquer uma. O município gaúcho de Santa Cruz do Sul é a capital nacional do fumo. Lá estão instaladas as principais indústrias que compram a produção dos fumicultores, responsáveis pelas 830 mil toneladas de fumo colhidas por ano no país. É lá também que fica a sede do Sinditabaco, a entidade que representa as fabricantes de cigarro. No momento da venda, ou seja, no momento que o produtor vende o produto para a empresa, há presença de técnicos que são, no caso aqui do Rio Grande do Sul, da Emater, e também nos outros estados de entidades congêneres, e que estão lá exatamente para dirimir dúvidas no momento da classificação. Essas entidades que estão lá, elas são contratadas pela própria representação dos produtores. Então, há, por isso, uma transparência realmente no momento da classificação. Quando o presidente do Sinditabaco fala em representantes dos agricultores, ele está se referindo a entidades como a Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA. Em tese, ela deveria defender os interesses dos agricultores, mas a verdade é que a AFUBRA tem ligações bastante íntimas com a indústria do tabaco. Dado concreto, documentos internos da indústria do tabaco mostram que, a nível global, o setor financiou a criação de uma série de entidades para representar os interesses dos agricultores que produzem tabaco, como a International Tobacco Growers Association, que no Brasil é conhecida, vamos dizer, sua subsidiária é a AFUBRA, a Associação dos Fumicultores no Brasil. Então, é uma associação que tem já um vínculo direto com a indústria do tabaco na sua origem. Essas representações são muito mais patronais, muito mais ligadas às grandes corporações mesmo, e poucas vezes têm uma capacidade de estabelecer divergências, de estabelecer contrapontos com os interesses da indústria na hora de negociar um preço da produção. Um dos diretores da AFUBRA é Romeu Schneider. Assim como os representantes da indústria, ele defende o sistema de integração. Para ele,
os reclamões são minoria. Existe uma questão que é bastante subjetiva na classificação de tabaco. É difícil se visualmente estabelecer a qualidade intrínseca da folha. E por causa disso, por causa dessa subjetividade, ocorrem as divergências. Não tem muita reclamação pelo número de produtores que existe. Se a gente recebe aí 50, 80, 100 reclamações, 200 reclamações por safra, é uma questão que isso acontece, isso é uma coisa bastante normal. A pessoa com 60 anos acha que deve descansar a vida. E eu achei que eu ia criar frango para alimentar o povo, né? Para dar alimentação para o povo. Eu já pensei em me jogar dentro da caixa d'água, porque a caixa d'água tem 20 mil litros, eu não sei nadar. Então se eu entrar aí eu vou morrer, porque aí não tem como sair. Para atender ao padrão de qualidade das indústrias, os produtores de frango são obrigados a modernizar os aviários. Sem dinheiro em caixa, a saída é pegar financiamento em bancos. E assim o investimento vira dívida. O aposentado João Bosco levantou R$1,5 milhão para construir 2 aviários com capacidade para receber 120 mil pintinhos. Por conta da baixa remuneração que recebe do frigorífico, a dívida de João Bosco está prestes a explodir. Eu devo bastante, devo mais de 450 mil. Eu fiz empréstimo no Banco Santander, fiz empréstimo no Banco Sicobi, fiz empréstimo no Banco do Brasil e peguei dinheiro emprestado em várias pessoas. O que eu ganho não é compatível com o que prometeram. Porque eles prometeram que eu fizesse 2 galpão, eu alojaria 120 mil frangos, receberia R$1 a cabeça. Estou na Seara e estou no Serasa, né? Qual é a diferença um do outro eu não sei, porque quem está na Seara tem que estar no Serasa, quem está no Serasa porque está na Seara, né? E o banco está protestando o título, está querendo penhorar a terra, está querendo tirar, e eu vou lutar até o que posso para não perder. Quando que venha uma nova ideia de tecnologia, de mudança, de melhorias nos galpões, o avicultor não tem esse dinheiro, ele não tem condições, não tem um caixa para isso. Nunca sobra um caixa para ele fazer essas alterações, então ele precisa ir no banco buscar financiamento. Então ele está sempre devendo, está sempre trabalhando em função de pagar uma conta. É por isso que muitos ainda se mantêm na atividade, porque ele precisa pagar a conta. Ao contrário da criação de aves, a produção de fumo não tem acesso aos programas de crédito do governo federal para a agricultura familiar. Por isso, quando o produtor de fumo precisa de financiamento, ele também depende da indústria. É ela que serve de avalista no empréstimo do banco. Se o agricultor não consegue pagar, a indústria assume a dívida e cobra do fumicultor. Essa estufa aqui nós construímos no ano de 2013 e nesse ano a empresa liberou para nós R$15 mil para fazer essa estufa e o paiol que estava ali do lado que nós olhamos a primeira coisa ali. E nisso que surgiu essa dívida. Olha, o começo até que foi muito bom, enquanto que a empresa pagava direitinho, né? Aí estava muito bom, mas só que agora nos últimos anos que começou a piorar. Porque a empresa deu um galote na gente. Mandaram assinar uma promissória em branco, não sei quando, e aí aconteceu o que aconteceu este ano. E hoje apareceu uma dívida de R$162 mil, uma dívida que não existe. E aí me levaram tudo que nós tínhamos aí. Ficamos de a pé. Ali onde está aquela moto, ali estava com o meu carro, um Fiat, um carro do nosso trabalho, serviço. Eles levaram, estava ali parado ali embaixo. Levaram com documento, levaram tudo. As pessoas daqui gostariam de mudar. Elas estão nisso aí porque talvez não tenham outro. É muito difícil de sair. E aí junto com isso, você sabe, tem empresas que oferecem trator novo, carro novo. O agricultor também, como ele só trabalha na lavoura, ele também quer um pouquinho de conforto. E quando vê, ele acaba comprando um trator novo, se endivida, carro novo. E aí mesmo que mais as empresas, né, vão ganhar fumo, porque ele vai ter que plantar fumo para pagar. O produtor, quando ele assina o contrato, a primeira vez em que ele
é convencido a produzir tabaco, ele está começando do zero. Então ele tem que, por exemplo, construir o galpão, a estufa de secagem. Só para construir esse espaço, ele já vai gastar milhares de reais. Não estamos falando aqui de dezenas nem de centenas, são milhares de reais que ele não tem. Então ele vai buscar empréstimo bancário, financiamento bancário com os altos juros que nós conhecemos que são praticados no mercado. Como o resultado da produção não é o que eles apregou, pode até ser negativo em alguns casos, ele vai ter muita dificuldade de pagar esse empréstimo. Então ele vai renovando, vai refazendo o empréstimo, fica devendo para a indústria porque a indústria deu o aval, enfim. Todas as situações que eu tive a oportunidade de analisar, todas essas situações, em 8 anos é o tempo que leva para ele conseguir pagar o primeiro endividamento. As dívidas dos fumicultores não crescem apenas por conta dos empréstimos bancários. Muitos produtores se queixam da falta de transparência no cálculo sobre os custos dos fertilizantes e agrotóxicos vendidos pelas indústrias. A contabilidade fica registrada num documento chamado de Conta Corrente do Produtor, uma verdadeira caixa preta. O índice de endividamento das famílias que produzem tabaco, dos agricultores que plantam tabaco, é um dado que a indústria não disponibiliza. Embora as indústrias neguem o endividamento, elas mantêm um documento individual para cada produtor, chamado Conta Corrente do Produtor, que é um documento praticamente secreto. Nós tivemos acesso a pouquíssimos exemplares desse documento. Foi requisitada a apresentação desses documentos para as indústrias, elas se negaram e ainda entraram com mandado de segurança para não apresentar esse documento para o Ministério Público. Então eu estou aguardando a apresentação desse documento para que finalmente essa caixa preta ela seja exposta. Apesar de não abrirem as contas correntes dos produtores ao Ministério Público, os representantes da indústria do tabaco e até mesmo os representantes dos fumicultores consideram como casos isolados os produtores endividados. Ou dão azar, ou são incompetentes. A questão da dívida que você falou, realmente, como disse que são casos isolados, pode ter e tem casos isolados, mas isso depende muito mais do gerenciamento da propriedade do que de qualquer outra situação. No montante de trabalhadores, nós trabalhamos, são quase 200 mil, há trabalhadores, há produtores, não trabalhadores, há produtores bons, há produtores médios e também há aqueles produtores que são mais desleixados, vamos assim dizer. Bons produtores, médios produtores, que realmente fazem a sua produção, são dedicados, tal, eles normalmente não têm débitos. O endividamento, produtores de endividamentos, a gente teria que estudar cada um o seu histórico, porque tem cada um o seu histórico. Se plantar tabaco endividasse muitos produtores, nós não teríamos, por exemplo, aumentado tanto o número de produtores como nós aumentamos nos últimos anos. Ninguém planta uma cultura para se endividar. A região aqui de São Lourenço tem bastante imigrantes alemãos, pomberanos, e basicamente todos, mais de 90% plantam fumo, vivem da cultura do fumo. Até o pessoal aqui tem a tradição de trabalhar bastante, por isso acho que as empresas de fumo estão instaladas por aqui. E infelizmente os nossos alemão e pomerano aqui, eles não olham muito para a saúde, eles não olham muito para esse lado. Mesmo que não fume, o agricultor de tabaco não está imune aos efeitos da nicotina. O contato direto com as folhas, principalmente na época da colheita, faz com que a nicotina seja absorvida através da pele. Se as folhas estiverem molhadas, a absorção é facilitada e pode provocar uma intoxicação aguda, conhecida como doença da folha verde. Em um único dia de colheita, é como se o agricultor fumasse um maço inteiro de cigarro. De manhã a gente começa cedo a colheita às 7h30 da manhã. Aí o fumo tá completamente, ele tá molhado, tu entra ali, ele tá molhado. Aí eu uso um vestimento, mas passa, não adianta, passa. Aí tu pega a nicotina direto no corpo, nas mãos, tem que proteger tudo, uso luva, bota. Mas não adianta, eu fico doente igual.
Eu ganho tonturas, dor de cabeça, e ânsia de vômito, diarreia. Aí de noite é insônia, a gente não consegue dormir, a gente fica bem tonto, fica vazando. Não consegue dormir de noite. O representante da Associação dos Fumicultores do Brasil até reconhece os perigos da doença da folha verde, mas acha que é possível evitá-la. Isso é problema para os produtores que não fumam. Os que fumam não tem problema nenhum porque o organismo está acostumado com isto. Se ele usa o EPI, nada disto acontece. Se ele usa uma roupa de proteção, isto não acontece. Mas as pessoas que não fumam, logicamente, vão ter um problema se elas tiverem contato com essas folhas úmidas e quentes. Esse aqui é o Premier Plus, esse é o desbrotante. Esse aqui é forte. Esse aí só abriu o litro dele já dá pra sentir o cheiro. Cheira. Os equipamentos de proteção individual, chamados de EPIs, são a resposta da indústria do tabaco para outro grave problema de saúde enfrentado pelos produtores de fumo: a exposição a agrotóxicos. Mas além de duvidar da eficácia dos EPIs, os agricultores se queixam do profundo desconforto causado pelos equipamentos. Se usa um EPI, que se usa. Mas é bastante complicado. Se usa para a gente falar para as empresas, né? Mas se alguém vier e olhar nas lavouras, talvez menos da metade usa os equipamentos de proteção. Porque tem que trabalhar dia a dia. E você imagina botar um macacão, luvas, óculos, um boné, num solo de 40 graus. O Brasil é o campeão mundial em utilização de agrotóxicos. Por ano, a agricultura consome 1 milhão de toneladas de inseticidas, herbicidas, fungicidas e outros produtos. Um mercado nada desprezível de 8 bilhões e meio de dólares. A indústria do tabaco garante que o fumo é uma das lavouras que menos usa veneno e que as empresas vêm investindo em pesquisas para conter a necessidade de agrotóxicos. Nós reduzimos muito a quantidade de ingrediente ativo de agrotóxico usado por hectare nos últimos 20 anos. Mas a realidade é que os fumicultores nem de longe estão protegidos do contato com os agrotóxicos. Ao contrário de outras culturas agrícolas, não é possível aplicar os venenos com a ajuda de tratores quando as plantas de tabaco estão crescidas. Por essa razão, os produtores são obrigados a carregar nas próprias costas os pulverizadores com dezenas de litros de produtos químicos. Uma tecnologia precária e insegura que expõe ainda mais o fumicultor ao agrotóxico. Esse aqui é o pulverizador que a gente usa no fumo. E aqui a gente tem um nome especial para ele. Esse aqui é o famoso amansa louco. Né? Porque quando tu trabalha o dia inteiro com isso aqui, desse jeito assim, ó, não há louco que não se amanse. Eu acho que hoje a gente tem uma situação quase que de calamidade pública no Brasil em termos de exposição aos agrotóxicos. O volume que tem sido usado em todas as culturas é realmente assustador. Verbalmente eu ouvi de vários fumicultores que hoje eles usam bem menos do que era no passado. No meu olhar, isso se deve a ter aumentado a supervisão de técnicos em área rural e ao fato da própria indústria fumageira controlar o produto que eles vão usar. Então realmente pode ser que diminua. O que não dá para dizer é que eles não têm exposição, eles têm muita exposição. E a exposição ela ocorre sempre que eles estão aplicando. E a pele é a principal porta de entrada no corpo do trabalhador dos riscos químicos dos agrotóxicos. Passar o tempo dentro de um aviário também não é das atividades mais saudáveis do mundo. Por conta da enorme massa de poeira absorvida pelos pulmões dos produtores de frango, é bastante comum a ocorrência de doenças respiratórias. O problema que eu tenho é bronquite asmática, né? O aviário é uma coisa que tem bastante pó. E daí, para mim, eu posso entrar no aviário, só que tem que usar máscara. Mas usar uma máscara, ficar no aviário, tu não fica mais de meia hora. Porque dentro do aviário, em chiqueiro de porco, tem bastante gases, né? E esse gás, principalmente, para quem sofre de pulmão, é um veneno.
Essas poeiras são de vários tipos, desde a peninha da galinha que fica no ar, também tinha a ração, que é num formato meio de grãozinhos que solta poeira, e a cama de aviário. E periodicamente eles têm que virar aquela chamada cama de aviário, ó. Normalmente é com poeira de madeira, né? São pó de serra, serragem, é chamado de maravalha, e ali fica uma série de resíduos de vários tipos. Eu não tenho mais saúde para levantar de noite aqui, mas só que daí quando acontece de noite, que é frio, aí tu sabe que não é fácil daqui até no aviário a chegar e fazer fogo. Tem que ir, porque tu vai deixar uma noite lá os frangos com uma temperatura, fora às vezes está 3, 4 graus positivo, lá dentro está um pouco mais, mas está 10, 12, né? Isso não pode acontecer, daí vai... O lote você vai, né? Tem o Norberto, que é mais novo, ele se dedica e gosta. Gosta de ave, gosta de suíno. Ele não mede esforço, ele qualquer hora para ele vai, não precisa mandar. Sempre foi assim. Mas só que ele falou esses dias, ó, o negócio, não sei não até quando que eu vou ficar. Aí é preocupante, né? Porque se ele sai, eu sou franco dizer, eu não tenho condições de tocar. O que ficou no interior é vaca e velho. Os caras dão uma risada, mas é triste escutar isso. É triste porque o interior aqui, não sei o que vai virar. A baixa remuneração e o trabalho intenso, que não poupa nem as madrugadas, desmotivam os jovens produtores a continuar na criação de aves. Na agricultura do tabaco, as perspectivas também não são animadoras. Além de literalmente perderem o sono para cuidar das estufas, os produtores têm outro sério motivo para se preocupar com o futuro. O combate ao consumo do cigarro é prioridade da Organização Mundial de Saúde. Só no Brasil, o número de fumantes despencou 30% na última década. Nesse ritmo, a demanda por fumo deve cair drasticamente. Tabaco e frango. Frango e tabaco. Duas bombas relógios à espera de desativação.